Será que foi? Aí, salve, salve galera, eu sou o Marcão de Física e Matemática, autor do Método Compassado e Medicina Metade do Tempo. Hoje o assunto 30 segundos FUVEST, resolver um exercício teste de primeira fase da FUVEST de Física, no caso hoje Física, em 30 segundos, ou quer dizer, muito rápido, vamos lá? Então, preste muita atenção, primeiro eu vou resolver com a folha, eu imprimi a página da prova original da FUVEST, do site da FUVEST.br, tudo bem? E depois eu deixei numa outra folha. E depois, se você tiver tempo, você entender aqui na folha mesmo, com caneta preta, organizadinho, ótimo. Se não, você, na segunda parte da aula de hoje, do conteúdo de hoje, eu pego uma outra folha que eu deixei ele numa letra maior e mais espaço para eu resolver explicando os detalhes. Vai que você não pega essa manha, esse raciocínio rápido, aí você vai ter duas chances. Então, se você já aprender no original da folha da FUVEST, da prova da FUVEST, teste 30 segundos FUVEST, já era, tudo bem? Se não, aí você vê a segunda parte do vídeo. Vamos lá então, vamos trabalhar. Deixa eu virar a câmera aqui. Aí. Então, eu imprimi a folha original. Então você pode ver aqui que é uma prova FUVEST, se você já trombou com essa prova, né? Isso aqui, se não me engano, é 2008, né? Tá? Eu vou pegar exercícios pensando num tipo de conteúdo e raciocínio para que você aprenda muita coisa. Quem tá na reta final agora, que vai prestar os vestibulares em menos de 100 dias, vestibulares Enem, ou quem vai entrar nessa preparação, que é essa campanha desse mês. Já tô divulgando, vamos nos preparar durante 1 ano e meio. Quem tá no segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio, tá perdido no cursinho. Mesmo a galera do primeiro e do nono, vai que tem alguém aqui perdido, vale a pena. Tá assistindo minha live agora ao vivo, ou você entrou num outro dia, então eu vou passar muita coisa importante para você ganhar tempo, né? A ideia do método, né? Compassado e Medicina na Metade do Tempo é essa, tudo bem? Então, vamos lá. Então eu peguei a prova, aqui original da prova, e a gente vai resolver essa questão aqui, tá? Esse exercício, deixa eu aproximar aqui, né? Aproveitar. Olha só, esse exercício ele fala o quê? Eu já peguei aqui, ó, caneta preta, tá? Então, o que fala esse exercício? Vamos lá, então. Se quiser, depois você volta o vídeo, cronometra, tá? Então, a ideia é como fazer, né? Eu brinco 30 segundos FUVEST, é como resolver rápido uma questão teste FUVEST com um tipo de raciocínio muito importante, que vai te ajudar tanto em provas da FUVEST, para medicina USP, quanto para medicina Unicamp e outras aí. Então, o que esse exercício teste fala? Exercício de física, cinemática, pode ser interpretado como velocidade média ou movimento uniforme, tá? Então, vamos lá. Dirigindo-se a uma cidade próxima, por uma autoestrada plana, um motorista estima seu tempo de viagem, considerando que consiga manter uma velocidade média de 90 km por hora. Ao ser surpreendido pela chuva, decide reduzir sua velocidade média para 60 km por hora, permanecendo assim até a chuva parar 15 minutos mais tarde, quando retoma sua velocidade média inicial. Essa redução temporária aumenta seu tempo de viagem com relação à estimativa inicial em... já te dei uma chance aqui, agora eu vou ler e resolver, tá? Então, já deu pra você pensar, você tá com lápis e borracha aí, já resolveu? Ou caneta preta, como se fosse lá na FUVEST. Então, o que acontece aqui? O que a gente precisa aqui? Interpretar a ideia principal. Você pode ver que ele não colocou número aqui, ó, no 15 minutos. E é um atraso, calcule o atraso, né? Então, vamos lá, agora é para resolver. Aí você vai voltar o vídeo depois e marcar o tempo. A ideia, né, é resolver as questões em menos de 3 minutos. A maioria delas, as mais fáceis, como essa, uma questão fácil para quem entrar em medicina, tem que ser no automático. Tá? Eu brinco com 30 segundos FUVEST, mas pode ser lá em 1 minutinho, mais ou menos entre ler, interpretar, pensar e escrever. E olha o espaço aqui na prova original. Tudo bem? Então vamos lá. Dirigindo-se a uma cidade próxima, por uma autoestrada plana, um motorista estima seu tempo de viagem, considerando que consiga manter uma velocidade média de 90 km por hora. Ao ser surpreendido pela chuva,
chuva, tá? Decide reduzir. Então a gente já sabe que tem atraso, nosso raciocínio rápido, sua velocidade média para 60 km por hora. Permanecendo assim até a chuva parar, 15 minutos. 15 minutos. Então a gente já sabe na nossa estrutura de raciocínio que ele tem 90 km por hora, é a velocidade, 90 km por hora. Ele vai reduzir para 60 km por hora por causa da chuva. Então, nesse trecho aqui, ele vai reduzir. Só que ele vai ficar 15 minutos com essa velocidade. Ué, 15 minutos? 15 minutos é exatamente 60 minutos dividido por 4, 1/4 de hora. 1/4 de hora. Então, o que aconteceu aqui? 1/4 de hora é 1/4 de 60, né? 60 quilômetros em 1 hora. Então, 1/4, ele deslocou 15 quilômetros. Quer dizer que houve um deslocamento aqui 4 vezes menor. Então, temos 60 quilômetros para 15 quilômetros. Dividiu por 4, porque 1 hora divide por 4. Então, 1 hora dividido por 4, então divide 60 quilômetros por 4. Ele deslocou 15 quilômetros em 15 minutos. Se ele deslocou 15 quilômetros em 15 minutos, por causa da chuva, estava chovendo, ele atrasou. Ele quer saber o quê? A redução, ele quer saber o atraso. Então aqui, o que acontece se ele estivesse realizando esses 15 quilômetros a 90 quilômetros por hora? Então 15 quilômetros com velocidade 90 quilômetros. Então, 90 quilômetros em 1 hora. O que acontece aqui? É 1/6, né? Se você dividir por 15, vai dar 1/6 de hora. Então aqui, se você dividir por 15, fica exatamente 1/6 de hora. Então, 1/6 de hora, 1/6 de hora, ó, já estou invadindo o espaço do outro exercício aqui com caneta. 1/6 de hora é exatamente quanto? Vou colocar aqui, ó, 1/6 de hora é exatamente 60 minutos dividido por 6, 10 minutos. Ué, 90 km por hora demoraria aqui 10 minutos. Ele demorou 15 minutos, atraso 5. Isso que eu invadi espaço aqui. Alternativa 15 minutos. Resolvi. Você viu que resolver prova, né? Usou raciocínio, às vezes escreveu de um lado do outro. Eu montei a proporção aqui e resolvemos. Resolvi a questão. Professor, você já deve ter resolvido outras vezes, já conhece a questão? Sim. É verdade, estou explicando uma resolução, mas não esqueça, né, eu costumo falar muito isso para meus alunos de medicina, falei, na hora que você ficar mais rápido que eu na resolução, você conseguir resolver mais rápido que eu, já era, você já vai estar muito bem, já para brigar por vaga nas mais concorridas. Agora, a gente resolveu, já comentei alguns truques, então a ideia principal aqui era pensarmos 60 km por hora em 15 minutos, então 15 minutos é 1/4 de hora. Então o que aconteceu aqui? 60 km em 1 hora, então 15 km em 15 minutos, 1/4 de hora, tá? 60 minutos dividido por 4 dá exatamente 15 minutos, que é 1/4 de hora. Então, dividir por 4 aqui, a gente tem 1/4 de hora. 15 quilômetros na chuva, atrasou. Ele deveria ter feito esse trajeto, se não houvesse chuva, a 90 km por hora. Se ele deveria ter feito a 90 km por hora, 90 quilômetros em 1 hora. 90 e 15, 15, 30... 30, 60, 90, 6 partes menores, 90 dividido por 6 vai dar 15, ou 90 dividido por 15 vai dar 6. Então ele cumpriria isso em 1/6 de hora, em 10 minutos. 10 minutos se estivesse sem chuva, 90 km por hora. Atrasou 5 minutos porque ele fez em 15 minutos, né, que é o raciocínio rápido, 1/4 e 1/6, 1/4 de hora, 1/6 de hora. Tudo bem? Bem, muito obrigado, espero que eu tenha te inspirado, te motivado, parte 1. Então essa parte eu já resolvi na prova, em algum outro momento a gente aproveita essa folha aqui, né?
Pensando no planeta também, eu resolvo outras, vou deixar essa aqui, uma outra oportunidade eu resolvo outras que estão aqui. Então, fizemos, tudo bem. Agora, para quem precisa ou para quem quer pegar os raciocínios, eu deixei ela numa outra folha. Agora é uma explicação com mais calma. Vou fazer uma resolução, eu vou usar uma cor mais comum de aulas, tá? Que é o azul, ali o preto era para simular mesmo a prova da FUVEST. E agora eu vou resolver com calma essa questão. Deixa eu só aproveitar aqui. Ai. Então, eu resolvi esse exercício FUVEST, até brinquei, 30 segundos FUVEST, se eu lembrar, depois que eu postar o vídeo, vou dar uma olhada se for mais ou menos em 30 segundos, ou em menos de 1 minuto. É que eu fico querendo explicar, acaba atrasando um pouco, mas você viu que dá para resolver rápido. Agora, o mesmo exercício eu coloquei numa outra folha, eu deixei ele mais espaçado, como se estivesse numa lousa. Logo eu vou começar a testar, né? Num tab também da aula com o Note, além da folha. Vou pedir para instalar, já tá até na minha sala lá, colocar nessa parede uma lousa, outra parede, outra lousa maior ainda. Vamos ver. Bem, vamos voltar aqui. Então agora é a segunda parte. A segunda parte, para quem está prestando muita atenção, eu vou explicar com um pouco mais de calma exatamente o que? Exatamente como é que você faz a resolução. Se fosse uma prova escrita, dificilmente cai um exercício assim numa prova escrita, mas às vezes aparece de graça em alguma das provas. Santa Casa Medicina, Unicamp PUC, talvez, né? A medicina nelas, ou em outro, no Einstein, mas é uma questão muito simples. Uma prova escrita, pense em meia folha de sulfite para resolver a letra A ou B, às vezes coisas diferentes, mas vamos imaginar o seguinte, a gente tem a resolução, e como é que você resolve? Eu vou colocar o passo a passo agora. Tudo bem? Aí a gente encerra o conteúdo de hoje, que a ideia é o que você precisa pensar para resolver rápido um exercício de física ou de matemática. Hoje foi de física. Vamos lá então, vamos fazer? Então deixa eu virar a câmera aqui. Então agora, com calma, a segunda parte do conteúdo de hoje, da aula, é resolver com calma. Eu já deixei mais ampliado. Então, o mesmo exercício, tá? FUVEST, primeira fase, 30 segundos FUVEST. Fizemos agora há pouco na folha, simulamos, né? Pegamos a prova e resolvemos rápido. Tudo bem? Eu te mostrei mais ou menos como é que faz, pensa. Então, agora a resolução com calma. Então, o que a gente precisa? Interpretar o exercício. Vamos lá. Dirigindo-se, né, a uma cidade próxima. Vamos colocar próximo aqui. Mas ficou boa a distância aqui. Então, dirigindo-se, como passar em metade do tempo é a ideia, né? O método passo a passo para que você fique rápido, né? Dirigindo-se a uma cidade próxima por uma autoestrada plana, um motorista estima seu tempo de viagem, considerando que consiga manter uma velocidade média de 90 km por hora. Ao ser surpreendido pela chuva, decide reduzir, reduzir, lembra, eu coloquei lá atraso, tem algum atraso aí, reduzir sua velocidade média para 60 km por hora, isso é muito comum, isso aqui é um clássico, é um exercício clássico, deixa eu pegar a caneta vermelha aqui, então é uma questão fácil, clássica. Por que fácil? Porque dá para resolver na brincadeira 30 segundos FUVEST. Por que clássica? Porque esse tipo de raciocínio do atraso cai muito em vestibulares de medicina, no Enem ou em vestibulares pelo país aí. Então fizemos isso, reduzir sua velocidade média para 60 km por hora, permanecendo assim até a chuva parar. 15 minutos mais tarde, ele não colocou número aqui, 15 minutos. Então a gente já sabe de antemão para o rascunho de uma questão dissertativa ou mesmo para a questão teste que 15 minutos, tá? É sempre bom lembrar 30 minutos, metade da hora. 20 minutos, um terço da hora. 15 minutos, um quarto da hora. E aí vai. Professor, como assim? Só tá falando? Tá bom, então vamos pegar aqui e já vou voltar. Então é sempre bom ter em mente o quê? Tá? Falamos em 15 minutos. São exatamente 60 minutos dividido por 2. É 1 hora dividido por 2. É isso? Não. São 60 por 4. É que eu falei primeiro meia hora lá, né? Por 4, então 1 hora dividido por 4. O 30, vamos colocar o 30 aqui. 30, a meia hora são 60 minutos dividido por 2.
Então, 1 hora no lugar de 60 minutos dividido por 2, ó, meia hora, 30 minutos. 1/4 de hora, desculpa a rasura aqui, 15 minutos. Temos outros? Tem, esses são os mais comuns, os que mais aparecem. Tem um que é um pouco mais sofisticado, mas vale a pena, 45 minutos, que é exatamente o quê? 3/4, né? 15, 15, 15. Então tem 3 pedaços aqui. Nós temos 15, mais 15, mais 15, 3 pedaços. Então 3/4 de hora. 1/4, 1/4, 1/4. Fica muito interessante esse raciocínio na montagem de vários tipos de conta. Mas aí fiz uma observação aqui a mais. Claro que o comum também, 20 minutos, são 60 minutos dividido por 3, então 1/3 de hora. E aí às vezes aparece o 10 minutos, que nem nesse exercício, né? 10 minutos, que é exatamente 60 minutos, dividido por 6, 1/6 de hora. E aí 6 minutos, aí vai. Então 10 minutos e 20 minutos é bem razoável. Ó. 15 e 30 parecem muito, e às vezes, se você lembrar, em alguns exercícios de matemática, de física, de lógica, de proporção, que cai muito no Enem, 45, 3/4, né? 15, 15, 15, 45. 1/4, 1/4, 1/4. Voltando aqui, que nós temos então 15 minutos, já é automático, 60 minutos dividido por 4, então é a mesma coisa que 1 hora dividido por 4. Até aí tudo bem, fácil. Então 15 minutos mais tarde, quando retoma a sua velocidade média inicial. Essa redução temporária aumenta o seu tempo, que é o famoso atraso, aumenta o seu tempo de viagem com relação à estimativa inicial em quanto? Né? Em 5, 7,5, 10, 15 ou 30. Então aqui, como a gente está resolvendo com calma, então qual é a ideia? Temos nessa parte aqui, temos uma velocidade, se quiser imaginar o movimento uniforme, velocidade constante não há problema. Ele falou velocidade média, vamos colocar o símbolo. Velocidade média, 90 km por hora, como se fosse o trecho 1. E nessa parte aqui, com chuva, então houve o imprevisto chamado chuva, por um determinado tempo, né? Então aqui a velocidade média na parte 2, em relação à nossa referência, 60 km por hora, e ele ficou quanto tempo? 15 minutos. Esse 15 minutos aqui, já que está falando em quilômetros por hora, mas transforma para metro por segundo, não vale a pena, né? O 90 até dá, são 25 metros por segundo, mas o 60 não vale a pena. Então, 1/4 de hora a gente coloca aqui. Então, mesma coisa que 1/4 de hora. O que acontece então? Temos essa montagem aqui em relação ao raciocínio. O que a gente precisa resolver exercício a partir disso? Ele quer saber o tempo do atraso. Então, vamos chamar o atraso entre aspas, x. Tá? Então, a gente chama o atraso de x. E o que acontece? Bem, se ele estivesse a 90 km por hora... ele deslocaria esse trecho mais rápido. Como ele diminuiu para 60, houve um atraso. Então, primeira coisa que a gente pensa, velocidade. Então, a gente sabe que velocidade média 2, velocidade média é variação de espaço pelo intervalo de tempo. Então, temos aqui 60 km por hora. Quanto ele deslocou em 1/4 de hora? 1/4 vezes 60, 1/4 vezes 60, né? 60 vezes 1/4 é a quarta parte de 60, 15, 15, 15, 15. Então, um pedaço, 60 em 4 partes, ou faz a multiplicação, então temos variação de espaço, 1/4 vezes 60, 15 quilômetros. Então, fizemos a parte 1 do nosso raciocínio. Ele deslocou 15 quilômetros em 15 minutos, que ele disfarçou aqui e não colocou número. Então, 15 minutos, 15 quilômetros. Mas qual é a ideia? Qual o raciocínio que foi possível resolver rápido lá, né? O raciocínio, qual é? Qual é o raciocínio aqui? Exatamente esse deslocamento aqui, tá? Esse deslocamento, ele é o mesmo considerando que se ele estivesse, não houvesse chuva, se ele estivesse a 90 km por hora, ele deslocaria esses
15 quilômetros em quanto tempo? Então, esse delta S2, então o delta S2, pensando nessa parte aqui, com chuva, ó, é a mesma coisa que o delta S1. Como se ele estivesse, né? Não houve chuva, ele está a 90 km por hora e vai deslocar mais rápido. Quanto? Esses 15 quilômetros. Então, ele vai deslocar esses 15 quilômetros, supondo que não tenha chuva, mais rápido. Então, seria mais rápido, houve um atraso. Por causa da chuva, houve um atraso. Então, 15 km, 90 km por hora. Então, o delta S2 é igual ao delta S1. E finalizando o exercício, temos velocidade média na hipótese 1. Se não houvesse chuva, se ele estivesse a 90 km por hora, ele deslocaria exatamente os mesmos 15 quilômetros. Em quanto tempo? Muito mais rápido, por isso que houve o atraso. Tá? Então, o que acontece aqui? Ele está a 90 km por hora, deslocou 15 km, suponha que não houvesse chuva, ele deslocaria os 15 km, tudo bem, os 15 km, mais rápido. Então, aqui, 15 km mais rápido. Aí, temos o intervalo de tempo 1. Trocando aqui, né? Tudo bem? A gente tem o intervalo de tempo 1, é exatamente uma fração, 15/90, 15 sobre 90. Aí, vale a pena, né? Aí o raciocínio é muito importante. Lembre que é possível, né? 15, 30, 30, 60, 90. Então, nós temos exatamente 6 partes aqui. Se dividirmos por 15, o que acontece? Igual a 6. Então, esse intervalo de tempo é exatamente quanto? 1/6. Então, temos aqui 1/6 de hora. 1/6 de hora, 1/4 de hora, 60 por 4, 15 minutos. 1/6 de hora é exatamente quanto? Então, esse 1/6 de hora é a mesma coisa que 60 minutos, que é 1 hora dividido por 6, 10 minutos. Opa! Então, aqui, vou colocar com a caneta preta. Então, ó, asterisco, 10 minutos. Asterisco, vou colocar aqui em cima, 15 minutos. Então, o que a gente tem aqui? Ou colocar aqui, acho que é até melhor, né? O asterisco com a caneta preta, 15 minutos. Então, o que aconteceu? Choveu, ele reduziu a velocidade para 60 km por hora, então ele deslocou com 60 km por hora por 15 minutos, em um intervalo de tempo de 15 minutos. Se não houvesse chuva, ele deslocaria os mesmos 15 a 90 km por hora, mais rápido, menos tempo, em 10 minutos. Então, quem é o atraso? O atraso é exatamente quem? O tempo, intervalo de tempo 2, menos o intervalo de tempo 1. Intervalo de tempo 2, 15 minutos, com chuva. Intervalo de tempo 1, 10 minutos, sem chuva. E aí a resposta é a alternativa A, 5 minutos, que nós resolvemos, para quem chegou agora, nós resolvemos no original, da folha da FUVEST, 30 segundos FUVEST, resolvemos rápido aqui, no original da prova da FUVEST do site lá, fuvest.br. Tudo bem? Então, a ideia é resolvermos o exercício. Existem vários tipos de raciocínios, vários tipos de raciocínios clássicos, né? Que tornam as questões fáceis de física ou de matemática. Então, vale a pena entender esses tipos de raciocínio para uma resolução mais rápida, porque na hora, se você não está habituado, se você não tem esse hábito de resolver rápido, né, aí fica difícil de fazer o quê? Faz de conta FUVEST, geralmente o corte pode ser 78, 81, 82, de 90 testes, a galera de medicina acerta no mínimo o corte, né? O corte da galera que passou, mais ou menos 3 candidatos por vaga. Deixa eu virar a câmera aqui. Mais ou menos 3 candidatos por vaga. Então você tem a nota do último lugar lá, 80, 81, 82. Então a pessoa acertou 82 testes de 90. Então, provavelmente exercícios que nem esse, não são poucos, física e de matemática, fez no automático, fez rápido, sabe algum tipo de engrenagem ou raciocínio.
Certo? Bem, sei lá também quanto tempo eu fiquei, mas a ideia hoje era te passar um conteúdo que, independente de você estar, estou numa campanha de preparação em 1 ano e meio, até o final do ano que vem já ter a aprovação em medicina, para quem está no 2º ano do ensino médio, para quem está no 3º ano do ensino médio, resolver logo isso daí. Quem tá perdido no cursinho também vale. Claro, pra galera do nono primeiro tem uma vantagem absurda também de acompanhar o método, né? Física e matemática, o método. Mas, se você tá na reta final, em menos de 100 dias vai fazer as provas, também é muito importante. Vai ter muita coisa que eu já postei live aí e tal, que vai ter muita coisa importante aqui no Instagram, YouTube, Facebook, em relação a você utilizar uma coisa que eu ensinei e falar, nossa, muito bom, faz você ganhar muito tempo. Certo? Espero ter te inspirado, te motivado. Até a próxima. Tchau, tchau.